E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Felipe de Matemática e estarei fazendo comentários do PET Semana 3 do volume 2. Então, a primeira questão, eu sugiro inclusive para que vocês acompanhem no caderno, porque eu vou fazer alguns comentários, algumas leituras, e eu peço para que vocês acompanhem comigo, tá bom? Então vamos lá. Questão 1. Podemos formar ângulos com dois canudinhos. Para isso, fixamos um deles e giramos o outro. Cada canudinho corresponde a um lado do ângulo. A ideia do PET é você fazer essa experiência, pegar dois canudinhos, unir eles em suas pontas e criar essa experiência. Bom, eu estou aqui no programa do GeoGebra e eu vou simbolizar esses dois canudinhos com dois segmentos de reta. A proposta vai ser a mesma, o conceito vai ser o mesmo. Então aí na sua casa você faça essa atividade com os canudos e depois você tire fotos dos desenhos formados, ou então você desenha à mão no caderno os desenhos que você fez nos canudinhos. O importante é fazer essas atividades, tá bom? Então vamos lá. Daí vocês irão ler, eu não vou ler senão vai ficar muito extenso o vídeo, mas tanto o item 1 quanto o item 2 está falando como vocês devem montar essa experiência. Mas vale lembrar que o conceito geral é: pegue dois canudos, ou dois alfinetes, ou dois segmentos de reta, une eles em um ponto específico e criem a experiência girando uma dessas pontas. Então vamos lá. O item A. Gire uma volta completa. Então eu vou pegar aqui, eu vou deixar ele aqui em cima, um desses segmentos de reta, que está representando um dos canudos, e girar uma volta completa. O que acontece se eu girar uma volta completa? Veja que vai parar no mesmo lugar. Então esse é o desenho a se formado. Então nesse retângulo aqui do item A, vocês devem criar um desenho semelhante a este. Como eu falei, ou você tire foto e cole, eu inclusive já ensinei a fazer essas atividades pelo LibreOffice Word, ou então você represente esses desenhos dessa seguinte forma. B. Metade de uma volta. Acompanhe comigo pelo raciocínio. Se uma volta completa é tudo isso, vou até reduzir aqui esse lado, aqui. Se a volta completa eu faço todo esse giro, metade de uma volta eu devo parar aqui. Observe, ó. Uma volta completa eu devo fazer o círculo inteiro, logo metade de uma volta eu devo parar aqui embaixo. Então este é o símbolo da metade de uma volta. Professor, mas você fez em vertical, eu posso fazer em horizontal? Também pode. Eu posso criar o desenho, a figura, de forma horizontal também, contanto que eu tenha metade de uma volta. E depois eu tenho um quarto de volta. O que é um quarto de volta? É eu pegar uma volta completa e dividir em 4 pedaços. Então, se eu pegar aqui, ó, uma volta completa e dividir em 4 pedacinhos, eu vou parar aqui, ó. Ou aqui também, né? Depende da forma que você fizer o ângulo. Então, veja, eu tenho aqui, ó. Agora eu vou fazer a volta. Eu vou fazer a volta através do sentido horário. Então, eu tenho aqui, ó, uma volta completa, metade de uma volta, que eu vou parar aqui embaixo, e um quarto de volta eu vou parar aqui. Um quarto de volta é a metade de uma meia volta. Deu para entender? Ó, eu tenho aqui meia volta. O que é um quarto de volta? Então eu devo parar aqui. Veja que forma um L, né? Mas não necessariamente precisa ser deste lado, um quarto de volta. Ele pode ser aqui também, tá certo? Ele pode ser aqui embaixo. Toda essa configuração é um quarto de volta. Eu sugiro, inclusive, para que você crie um arco. Talvez você já viu que os ângulos eles devem ser nomeados, eles devem ser identificados com um arco. Eu vou até mostrar aqui no programa do GeoGebra como vocês devem simbolizar este arco. Tá vendo? E por que esse arco?
porque ele vai identificar qual é o lado que você está tratando, qual é o lado que você está identificando. Porque no ângulo eu tenho dois lados, correto? Eu tenho o lado interno e eu tenho o lado externo. Então é importante, vai ter a questão 4, que isso vai ser muito importante, você identificar qual desses lados você está tratando. Veja aí um detalhe importante para que vocês vejam, que o próprio GeoGebra, quando eu tenho um ângulo que tem qualquer valor diferente de 90 graus, ele tem esse arco, né? E quando ele forma 90 graus, ele faz um quadradinho aqui. Então, ou seja, todo desenho que você vê e tem essa identificação de um quadrado, significa que ele é um ângulo de 90 graus. Já no item B, está falando sobre um desenho onde eu devo fazer, no qual eu tenho menos que um quarto de volta. Se um quarto de volta é 90 graus, menos que um quarto de volta, ele deve formar um ângulo mais fechado. E depois está falando de um ângulo maior que um quarto de volta. Uma figura que é maior que um quarto de volta, ele é mais aberto. Assim. Então ele pode ser qualquer figura que seja maior que um quarto de volta. Tá bom? Então você pode fazer qualquer desenho que seja menos que 90 graus. Então eu tenho várias opções aqui. E eu também posso fazer qualquer desenho que seja maior que 90 graus, porque a atividade não está especificando. Lembrando que quando eu falar de 90 graus, estou falando de um ângulo reto, ou um quarto de volta. Vamos para a questão 2. A questão 2 está falando sobre características de alguns ângulos. E aqui eu tenho 5 características que é importante vocês saberem. A primeira é o ângulo de volta completa, ou ângulo de giro, que forma 360 graus. A segunda característica é o ângulo raso, que forma 180 graus, ou metade de uma volta. A terceira característica é o ângulo reto, que é o ângulo que eu tenho 90 graus. A quarta característica é o ângulo agudo. Professor, o que é ângulo agudo? Ângulo agudo é todo ângulo que é menos que um quarto de volta. Então, observe que qualquer ângulo, qualquer abertura que seja menor que um quarto de volta, recebe o nome de agudo, ângulo agudo. E ângulo obtuso é todo o ângulo que é maior que um quarto de volta. Tá bom? Então vamos lá, recapitulando. Eu tenho volta completa, ângulo raso, ângulo reto, ângulo agudo. Aí eu posso variar, porque não existe apenas um tipo de ângulo agudo. É qualquer ângulo que seja menor que 90 graus. E ângulo obtuso. Qualquer ângulo que seja maior que 90 graus. Tudo bem? Bom, vamos lá então para a questão 3. A questão 3 está pedindo para que vocês façam no caderno de vocês um desenho de uma circunferência ou um círculo. Então eu sugiro para que vocês peguem um copo, um prato, enfim, qualquer figura que seja circular e crie esse desenho. Pega o contorno, faça o contorno com lápis ou caneta e crie esse desenho de um círculo. A atividade está pedindo para que vocês, vamos lá, façam um círculo numa folha de papel e recorte. Beleza, vocês vão recortar. Dobra o círculo no meio. Então eu posso fazer uma dobra tanto aqui na vertical ou na horizontal. Após fazer essa dobra, vai ficar a marca, né, da dobra. E essa marca, eu posso inclusive depois pegar uma caneta e contornar essa dobra. E daí a atividade está pedindo aqui, ó, vamos lá. Que ângulo você obteve com essa dobra? Bom, o ângulo formado entre aqui, este ponto e este ponto, forma um ângulo de 180 graus, ou um ângulo raso. Então essa é a atividade, tá bom? E aí depois você precisa dobrar mais uma vez. Deixa eu pegar aqui. Eu dobrei daqui para cá, e agora eu dobro daqui para cá. Claro, né? Eu não dobrei. Eu apenas estou simbolizando o segmento de reta que vai se formar com essas dobras. Daí, de novo, que ângulo você obteve com essa nova dobra? Veja, daqui para cá se formou um quarto de volta. Então, logo, eu tenho um ângulo de 90 graus ou um ângulo reto, como havia explicado daquelas 5 características. E aí eu tenho a questão 4, que é a última. Classifique os ângulos
seguintes em reto, agudo e obtuso. Essa atividade está falando sobre relógios, acompanhe aí, tá? Está se referindo a relógios. E nessa situação, eu não posso inclusive falar muito dela, senão eu vou acabar dando respostas, né? Mas a ideia é o seguinte, eu tenho aqui, está bem fácil inclusive. A primeira situação eu tenho um relógio onde o ponteiro grande está marcando as horas e o ponteiro pequeno está marcando, o ponteiro grande está marcando os minutos e o ponteiro pequeno as horas. A configuração é essa, 3 horas da tarde, ou 3 horas da manhã, né? Então eu preciso identificar qual é o ângulo que se forma. Lembra que eu falei para vocês a importância de colocar o arco? É justamente nesse momento que eu vou mostrar a importância. Sabe por quê? Porque eu posso criar 2 ângulos. E esses ângulos terão nomes diferentes. Eu posso criar um ângulo interno, que é desse ponto até esse. Deixa eu até aumentar aqui. Mas também eu posso ter um ângulo externo, que é daqui para cá. Então é importante para que você realize essa atividade, você identifique qual é o ângulo que você está falando. Assim, nesse caso, o GeoGebra está falando que é a parte externa. Ou assim, eu acredito que a atividade está falando da parte interna. Então eu devo configurar ele para cá. Deixa eu mexer aqui. Aqui. Neste caso aqui, agora que eu consigo identificar qual é o ângulo que eu estou mostrando, agora sim eu posso dizer qual é o ângulo que se forma entre aqui e aqui. E qual é a característica desse ângulo. Ele é um ângulo agudo, reto ou obtuso. Tá? Se você entendeu as 5 características, você vai saber dizer qual dessas características é esse ângulo. Eu sugiro para que cada relógio você coloque um arco identificando qual é o lado que você está se referindo. Tudo bem? Porque é possível, por exemplo, se eu colocar que esse ângulo é reto, mas eu não identificar qual é o lado que eu estou falando, isso pode gerar um pouco de confusão para vocês. Então é necessário que você identifique qual é o ângulo que você está falando e aí você coloque. Este ângulo é assim. Tá bom? Gente, é só isso. Esses são os comentários que eu fiz da atividade do PET semana 3. Espero ter ajudado vocês. Tudo de bom.